sendo bastante comentado, sobre a inclusão, a previsão de pagamento no 14º dos aposentados. Então essa é a nossa pauta de hoje, da live de hoje, com alguns probleminhas técnicos, mas acredito que já estamos de volta. Funcionando? Tá funcionando? Isso, okay. Então, obrigada pela paciência. A gente teve aí um problema técnico, como a gente falou, a gente é nova por aqui, a gente não tá... Nossa primeira live, então nos atrapalhamos um pouco aí no som, mas eu acho que tá resolvido, né? Isso, tá tudo ok. O pessoal tá comentando que tá tudo certo com o áudio, que bom, então. Obrigada pela paciência, pessoal do Insta também, que tivemos que encerrar a primeira tentativa e agora voltamos aí para já dar início nessa nossa live de hoje. Nossa estreia aqui no Insta e no Face simultaneamente. Então tá, vamos recomeçar, porque ninguém escutou, né? Então o que eu havia falado, que estava iniciando, dizendo que a grande parte das pessoas que está aqui nos assistindo agora me conhece, mas como nós estamos também no YouTube, nós lançamos um canal no YouTube e esse vídeo posteriormente vai lá para esse nosso canal. Eu vou me apresentar, depois a Patrícia vai se apresentar e aí nós damos início à nossa live. Para quem não me conhece então, eu sou a Mariana Petri, sou advogada, atuo na área previdenciária há mais de 10 anos e eu e a Patrícia somos sócias do Petri Fris também há mais de 10 anos. E meu nome então, Patrícia. Sou sócia da Mari, como ela disse, já desde 2008 e a gente está aos poucos sedimentando a nossa carreira na área previdenciária, já atuamos em diversas áreas do direito e agora a gente está sedimentando a nossa área no direito previdenciário. Somos especialistas nessa área e, em razão disso, criamos um canal do YouTube para trazer informações para os nossos clientes, para amigos dos clientes, enfim, para o público que não é só de Taquara, mas da região, né, a respeito de temas importantes sobre o direito previdenciário. E aí nos chamou a atenção a inclusão em pauta do julgamento da tese da revisão da vida toda, que está parada já no STF desde o ano passado, e é um tema que tem bastante repercussão, tem vários processos parados esperando esse julgamento, e a gente resolveu trazer para os nossos seguidores, né, para deixar aí compartilhado nas redes sociais todas as informações sobre essa revisão e também sobre o chamado 14º dos aposentados, que é uma questão que muitos clientes, muitos seguidores nos pedem informação. Então esse é o tema da nossa live de hoje. Antes de falar então um pouquinho sobre a revisão da vida toda, eu gostaria de pedir a quem está nos acompanhando aí, que tiver dúvida, tanto a respeito da revisão quanto a respeito do 14º, quem está nos acompanhando pelo Instagram, pode deixar a pergunta aí num pontinho de interrogação que tem embaixo da live, que no final da live nós vamos responder. E para o pessoal lá do Face, se tiver alguma pergunta que queira que a gente responda ao final, pode deixar nos comentários que a gente vai acompanhar aqui e vai responder lá no final da live. Então, para começar, eu vou explicar um pouquinho o que é a revisão da vida toda. Essa revisão ela é destinada àquelas pessoas que se aposentaram depois da instituição do fator previdenciário, através da Lei 9876 de 1999. Por quê? Porque antes dessa lei, o cálculo da aposentadoria utilizava as 36 últimas contribuições, fazia uma média dessas 36 últimas contribuições e calculava a renda da aposentadoria. Depois dessa lei, então a 9876, as aposentadorias passaram a ser calculadas com base em toda a vida contributiva do segurado, a contar de julho de 1994. E aí então se criou essa tese da revisão da vida toda. Por quê? Porque aquelas pessoas então que já eram contribuintes do INSS antes dessa lei, ficaram prejudicadas, porque foram descartadas, então, as contribuições anteriores a essa data, anteriores a julho de 94. E aí se passou a questionar se essa nova regra de considerar a vida toda do segurado no cálculo da aposentadoria não poderia também servir para aquelas pessoas que já eram contribuintes do INSS antes da lei 9876 de 99. A partir daí, então, se passou a discutir isso judicialmente. O que acontece? Essa revisão chegou então no STF, né? Então o STJ julgou ela e aí foi parar lá no STF. E em junho do ano passado, essa revisão estava sendo objeto de julgamento no STF quando o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas desse processo
para dar o voto dele, que seria o último voto, né? E então ela ficou de junho até agora, né, com o ministro para ele proferir a decisão dele. E algumas semanas, então, se teve a notícia, né, tão aguardada, porque eu acho que essa revisão da vida toda é uma das decisões mais aguardadas aí no âmbito previdenciário, né, de que o STF vai julgar essa revisão agora entre o final de fevereiro e o início de março. A gente tem expectativa aí de que, como foi colocado na pauta virtual, né, que a gente chama, agora no dia 25, de que saia logo o voto do ministro Alexandre de Moraes, porque só falta o voto dele. Então, se for uma decisão que não modifique outros votos, a tendência é de que a gente receba logo essa notícia, que tem muitos processos já aguardando esse julgamento, né? E a expectativa é de que seja, sim, favorável, até porque já tem um histórico de decisões do STF mesmo, de que o segurado tem direito ao melhor benefício, né? E o cálculo da revisão da vida toda justamente quer que seja concedido para o segurado o melhor benefício, porque ele já contribuiu a vida inteira, né? Então ele tem esse direito de usar essas contribuições antes de julho de 94 para que seja calculada, então seja utilizada a melhor média para ele, que considera também esses salários anteriores a julho de 94. No STJ, então, como a Mariana falou, já foi julgado esse tema, a revisão da vida toda, então teve um julgamento favorável, unânime para os segurados, então nós temos boas expectativas. O Procurador-Geral da República também já deu um parecer favorável, então a gente está com boas esperanças, né? E a gente tem também, né, eu não referi isso no julgamento do STF, nós temos um empate, né? Nós temos 5 votos favoráveis para os segurados e 5 votos contrários aos segurados, a favor, né, do governo, da Previdência. E isso depende agora, então, o Alexandre de Moraes que foi criada, então, toda uma expectativa com base no voto dele, considerando, né, que o voto do ministro vai ser muito importante, porque ele vai definir, então, todos esses processos que estão suspensos, aguardando esse julgamento. E nós resolvemos tratar desse assunto hoje, porque aqui no escritório a gente tem muitas ações da revisão da vida toda, e quando saiu essa notícia de que o processo foi colocado em pauta de julgamento e que esse julgamento está previsto agora para o final de fevereiro e para o início de março, nós resolvemos tratar isso e trazer mais informações para os nossos seguidores, para os nossos amigos aqui no Instagram, para esclarecer, né, quais são as expectativas desse voto, se a gente pensa que nós teremos julgamentos favoráveis ou não, se os outros ministros podem mudar o posicionamento também, né? Então, tudo isso a gente vai tratar um pouquinho a partir de agora. E eu lembro, agora tu falando, eu me lembrei do ano passado, quando ele estava em pauta e foi retirado pelo pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. A gente estava acompanhando a votação aqui, na expectativa, né, o posicionamento favorável aos segurados estava na frente, então depois foi revertendo até se chegar ao empate. Então a gente acompanhou assim com muita ansiedade e agora a gente está na expectativa aí dessa solução definitiva no final do mês de fevereiro e início do mês de março, certo? E então uma pergunta que deve estar na cabeça de todo mundo que está nos assistindo: quem tem direito à revisão da vida toda? Quais são os aposentados, né, que têm direito a revisar o seu benefício para que seja utilizada essa tese da revisão da vida toda? Então nós temos basicamente duas hipóteses, resumindo assim, duas hipóteses em que a gente acha que é vantajosa a revisão da vida toda. Primeiro, para aquelas pessoas que já contribuíam antes de julho de 94, né, que tinham altos salários, que tinham carteira assinada com altos salários antes de julho de 94, porque esses salários foram descartados, né? E em segundo, quem teve salário, poucas contribuições após julho de 94, né? Julho de 94, como a Mariana já comentou, e para quem está ingressando agora, é a data em que foi instituída essa modificação na lei, foi instituído o fator previdenciário e se alterou a regra de cálculo das aposentadorias. E o INSS, ao invés de utilizar a regra permanente, se utilizou dessa regra transitória, né, que prejudicou o segurado. Então é justamente essa a tese da revisão da vida toda. Por que se aplicar uma regra de transição que teria que ser mais vantajosa para o segurado, né, para aliviar a transição de uma regra para outra? Por que a gente usaria a regra de transição se ela é pior?
né? Então, é essa basicamente a tese, né? Então, quem tinha salários altos antes de julho de 94 foi sim prejudicado. Não teve considerado no cálculo da sua aposentadoria todos esses salários de contribuição anteriores. Então, são nessas duas hipóteses, basicamente, que a gente entende que tem, sim, uma grande vantagem em se fazer essa revisão da vida toda, né? Um exemplo que a gente gosta de trazer muito para os nossos clientes, é claro que, né, pessoal, a gente precisa, antes de ajuizar uma ação de revisão de benefícios previdenciários, a gente tem que ser feita uma análise muito detalhada, né, do caso desse segurado, analisando todas as contribuições, o tempo que ele tem de contribuição, enfim, não apenas na revisão da vida toda, mas qualquer revisão. Mas um exemplo que a gente traz muito, né, para os nossos clientes, para quem talvez seja vantajosa a revisão da vida toda. Para aquelas pessoas que antes de julho de 94, por exemplo, tinham carteira assinada e que trabalhavam, né, com carteira assinada e não eram responsáveis pelo seu próprio recolhimento de INSS. E pós 94 abriram um negócio, não passaram a ser os responsáveis, um empresário, por exemplo, passa a ser responsável pelas suas próprias contribuições, e para não onerar muito a sua nova empresa, enfim, não ter que recolher um valor alto de INSS, passa a recolher com base num valor mais baixo, né, salário mínimo, enfim, um valor mais baixo do que anteriormente quando tinha carteira assinada. Para esse segurado, muito provavelmente que a revisão da vida toda pode trazer vantagem. Mas, né, eu gostaria de alertar que para se ter certeza se a revisão da vida toda ela realmente é vantajosa, é necessário se fazer cálculo, né? E tem que ser um cálculo muito bem feito, né? Hoje a gente utiliza programas de cálculo para fazer esses cálculos, né? Mas a gente precisa analisar o quê? Todas as contribuições desse segurado, verificar se é vantagem ele incluir ou não essas contribuições anteriores de julho de 94. Por quê? Porque às vezes a inclusão dessas contribuições antes de julho de 1994 pode diminuir o valor da renda do benefício. E obviamente que não é isso que a gente almeja com uma revisão de aposentadoria. Exatamente, já aconteceram casos, por isso que a gente está alertando, em que o cliente chegou aqui no escritório, né, ou tinha ouvido falar da tese da revisão da vida toda, tinha contribuições antes de julho de 94, mas analisando e colocando isso no programa de cálculo, a gente constatou que não tinha direito à revisão, não valeria a pena a revisão, poderia baixar o valor da renda, né? Então, nesses casos, a gente sempre chama atenção para cuidar quem vai fazer o cálculo, procurar sempre alguém que tenha experiência, né, na área, no direito previdenciário, para não ter prejuízo para o segurado. E agora também uma questão que já tínhamos enviado nas caixinhas de perguntas ali quando a gente anunciou a live, era se valia a pena ainda fazer essa revisão da vida toda, se vale a pena esperar, o que faz, o que a gente orienta. Bom, para quem, a gente tem que sempre primeiro cuidar a questão da decadência, né? Para todas as revisões de aposentadoria, a gente tem um prazo máximo de 10 anos para fazer a revisão do benefício. Então, passou 10 anos desde o primeiro saque do benefício, não pode mais revisar. Então, quem sacou o benefício lá em 2012 tem que cuidar, né? Porque pode estar pode estar decaindo, né, o direito de revisar. Então, tem esse prazo de decadencial de 10 anos, tá? Então, cuidar para quem sacou em 2012. Tá perto aí do prazo decadencial, prazo para poder revisar. E aí, nessas situações, como a gente não sabe qual vai ser a decisão do STF, se eles vão, como a gente chama, modular os efeitos, o que quer dizer isso? Vão considerar que é possível revisar só para quem ingressou com a ação, ou então vão dar o direito à revisão e a pessoa vai ter que analisar se é uma revisão em que pode ser tramitar no juizado de pequenas causas federais, né, que é até 60 salários mínimos. Nesses casos, a gente tem orientado... Travou lá? É que tinha travado. Tá. Não travou. Então, nesses casos... Nós estamos aqui com a nossa equipe técnica, mas não travou o vídeo. Nosso suporte técnico está aqui. Bom, então, para aquelas causas em que são valores abaixo de 60 salários mínimos, a gente faz o cálculo e constata que são valores abaixo de 60 salários mínimos, que não teriam risco
de sucumbência, que a gente chama, né, de ter que pagar honorários, a gente orienta a entrar para se prevenir desse eventual efeito aí de modulação de efeitos, né? A gente tem que considerar também essa possibilidade, porque a gente sabe que muitas vezes as decisões lá em Brasília são políticas. Então eles consideram não apenas as teses de direito, né, não o que está dito ali na lei, garantindo o direito de utilizar todos os salários de contribuição do segurado, mas eles também calculam os efeitos, né, financeiros das suas decisões. Então pode ser que sejam modulados efeitos. Então eles determinem que só vale a revisão para quem já ingressou com a ação da vida toda. Por isso que em alguns casos a gente orienta já a ingressar logo, né? Mas, dependendo do caso, se é um valor mais alto, mais expressivo, tem risco ainda de uma decisão que não seja favorável para os segurados. Então, a gente orienta que tenha cautela, certo? Então, por isso é importante ter cuidado, analisar a documentação e fazer um cálculo com um especialista para saber que caminho seguir. Bom, então assim, eu acho que o que todo mundo quer saber é quais são as expectativas, né? O que a gente pensa que vai acontecer nesse julgamento aí da revisão da vida toda pelo STF nos próximos dias. Existe, né, claro que, como a Patrícia falou anteriormente, tem muitas decisões políticas do STF, né? Apesar de eles serem os guardiões aí da Constituição Federal e que eles deveriam resguardar todos os direitos, né, dos cidadãos, a gente sabe que existe essa tendência em julgamentos políticos, mas a gente está bem otimista assim, em relação a esse julgamento da vida toda, da revisão da vida toda, porque o Alexandre de Moraes, que é o ministro agora, o voto faltante, né, nós temos 5 votos a 5, lembrando que com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, alguns ministros podem mudar o voto ou não, com exceção do voto do ministro Marco Aurélio, que se aposentou. Esse é um voto que não vai ser mexido e ele foi favorável, né, aos aposentados. Tem a decisão desculpa intervir, mas do Procurador-Geral da República também, que nós mencionamos lá no início. Então a PGR, Procuradoria-Geral da República, já se manifestou, eles deram um parecer favorável aos segurados também, favorável à revisão da vida toda. Uma das questões que se discutia muito é que a Previdência Social e a INSS não teria fonte de custeio para essa revisão, e que não é verdade, porque o que se pretende é incluir contribuições que de fato houveram para o INSS. Então essa questão da fonte de custeio é uma questão que eles não deveriam estar levando em consideração, porque sim, existe sim a fonte de custeio. Mas enfim, qual é a nossa expectativa em relação ao julgamento do ministro Alexandre de Moraes? É que o ministro, há algum tempo atrás, ele já entendeu que essa matéria é uma matéria infraconstitucional, ou seja, que não diz respeito à questão constitucional, às garantias constitucionais. E a gente sabe que o STF, ele é o guardião da Constituição, ele só julga processos, né, que violam os dispositivos constitucionais. E baseado, então, nessas decisões que o Alexandre de Moraes, nessa decisão que ele já proferiu dizendo que a matéria não é constitucional, esse processo, então, ele entenderia que não seria da competência do STF, e aí seria da competência, então, do STJ. E o STJ, então, tem um posicionamento favorável à revisão da vida toda. Como a Patrícia falou anteriormente ali, o STJ, no tema 999, já julgou a revisão da vida toda e os segurados já tiveram, então, um julgamento favorável lá no STJ. Então, a expectativa, então, é nesse sentido que o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes a gente tem, né, uma esperança aí favorável, que nós tenhamos uma decisão favorável no julgamento da revisão da vida toda. Sei que muitas vezes a gente é meio pessimista, né, em se tratando de julgamento pelo STF, mas aí a gente tem uma luz no fim do túnel, né, como a gente... E pode deixar que a gente vai trazer aqui todas as informações a partir do dia 25, vamos estar torcendo. Eu sei que muita gente que está nos assistindo aí é nosso cliente, está na torcida também, né, e vamos esperar por boas notícias. A partir de sexta-feira esperamos boas notícias e todas elas a gente vai compartilhar aqui com vocês.
Lembrando só que não necessariamente esse julgamento vai ocorrer na sexta-feira, né? Eles pautaram ele vão julgar entre o dia 25 e o dia 9 de março, porque na próxima semana nós temos o recesso de carnaval, né? Pode se começar dia 25 e ele não se concluir, ou não necessariamente ele vai começar dia 25, mas enfim, até o dia 9 de março, provavelmente nós tenhamos aí uma decisão sobre essa ação aí que tramita há tantos anos aí no judiciário. E o que esperamos, favorável, né? Melhor de tudo, favorável aos aposentados que estão revisando a sua aposentadoria. E o nosso segundo tema é o 14º salário, o chamado 14º salário, né? Que muita gente está esperando e estava contando com ele em março agora de 2022, mas que infelizmente, né? Até o momento a gente não tem notícia, não parou a tramitação lá na Câmara de Deputados e provavelmente, né, agora em março, que era prometido esse primeiro pagamento para março de 2022, provavelmente não vai sair, né? O que era esse auxílio? Era um auxílio para contribuir, aumentar um pouquinho a renda dos aposentados que ficaram muito prejudicados com a pandemia desde 2020, então era previsto um auxílio para compensar essa ajuda que o governo estava prometendo em 2021 e 2022. A previsão de pagamento inicial, né, do projeto de lei era de que viesse essa ajuda para os aposentados em março agora de 2022 e também em 2023, no valor de até 2 salários mínimos. Mas até o momento não tem mais andamento, não tem dado andamento esse projeto, então a gente está aí também na expectativa. Acreditamos que ele que a aprovação na Câmara definitiva e no Senado ocorra ainda este ano, né, e a sanção previdencial provavelmente deve vir antes das eleições agora em 2022. É o que a gente espera, né, e vamos também manter todo mundo informado aqui a respeito das novidades do 14º salário dos aposentados. Bom, acho que então o valor do 14º, acho que a doutora Patrícia já referiu, ele varia de 1 a 2 salários mínimos, dependendo do valor da aposentadoria do segurado. Ele ficou limitado, né, no projeto de lei a 2 salários mínimos, ou seja, se o segurado recebe 2, 3, 4, 5 salários mínimos, o abono, o 14º, vai ficar limitado a 2 salários mínimos, né? Serão 2 parcelas, será pago o 14º referente ao ano de 2020 e referente ao ano de 2021. A previsão era que o pagamento ocorreria agora em março de 2022 e março de 2023 o pagamento referente a 2021. Como a Patrícia mencionou, a gente acredita que esse pagamento em março não vai mais ocorrer, porque a gente não tem mais tempo aí, né, para o projeto de lei ser aprovado pela Câmara dos Deputados, depois precisa passar pelo Senado e depois disso para a sanção presidencial. Então a gente não sabe ainda quando vai acontecer, mas que de fato ele vai acontecer, isso a gente pode aí ter quase que 99% de certeza. Então quem tem direito ao 14º salário, então todas as aposentadorias, né, tem direito ao pagamento do 14º, auxílios doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de contribuição, por idade, auxílio reclusão. Quem não tem direito é o benefício LOAS, né? O benefício de prestação continuada, aquele benefício que é destinado aos portadores de deficiência, aos idosos acima de 65 anos. Esse benefício não vai ter direito ao 14º porque ele já não tem direito ao 13º. Então ele vai estar excluído, né, do pagamento desse abono do 14º salário. É um benefício assistencial, né? Não tem a contribuição previdenciária aí que se justifica o não pagamento do 13º por consequência do chamado 14º. Então, quem é beneficiário do LOAS, benefício assistencial, infelizmente não vai ter direito. Tem uma perguntinha ali que eu acho que está aqui na live. A gente está anotando, tá? E vamos agora, quando a gente encerrar aqui o 14º, acho que o Kleber perguntou aqui, a gente vai responder, tá? Isso aí, só para incluir aqui no assunto do 14º, eu sei que muita gente está, infelizmente, assediando os aposentados e usando de má fé para oferecer empréstimo baseado nesse
tão esperado 14º, né? A gente sabe de muitos clientes aqui que recebem ligações todos os dias, né? E estão sendo realmente assediados com a possibilidade de ganhar valores altíssimos ali a título de 14º, e isso não é verdade. Então a gente chama atenção aqui para os aposentados, familiares dos aposentados, nossos clientes aqui, as pessoas que estão nos ouvindo também, que já são aposentados ou tem familiar que é aposentado, para cuidar com essas ligações, cuidar com as fraudes, né, que estão acontecendo aos montes, evitar fornecer qualquer dado a respeito do benefício, não conversar, não passar nenhuma informação para quem está se passando pelo INSS, né? Porque o INSS não liga para ninguém. Não solicita nenhum dado por telefone, né? Isso é muito importante a gente esclarecer. E já que a gente está falando em fraude, acho que é importante a gente trazer isso aqui também, que é uma questão que tem sido muito questionada, inclusive nós temos sido procurados aqui no escritório, são a questão dos empréstimos consignados fraudulentos, né? A gente tem aí, no último ano, nós tivemos inúmeros casos que estiveram aqui solicitando informações, enfim, a respeito disso, porque as financeiras têm feito empréstimos sem solicitação do segurado, né, através muitas vezes de telefone, WhatsApp, ou enfim, algum segurado já fez algum empréstimo, tem os dados, e vão lá e as financeiras simplesmente, né, implantam, entra um crédito na conta do segurado, o segurado sequer solicitou esse empréstimo. Então tem que ter muito cuidado, verificar sempre o extrato de pagamento do benefício, verificar se não está sendo descontado nenhum valor indevido, né, o empréstimo não contratado, e em caso de desconto indevido, de empréstimo que não foi contratado, procurar um auxílio de um profissional habilitado, de um advogado, para se orientar de como proceder, né, para acessar esses descontos, né, e inclusive isso é possível ainda se pleitear no judiciário, indenizações por dano moral, em função desses empréstimos fraudulentos. E até mesmo a devolução desses valores que já foram descontados, né, tudo isso, então tem que cuidar, tem que ficar sempre atento ao extrato. Falando nisso também, até anotei que para a gente não esquecer de avisar todo mundo aí que não quer contrair empréstimo, pode bloquear essa opção no meu INSS, né, assim que recebe a carta de concessão, ou se já recebeu há mais tempo e ainda não bloqueou e não tem interesse em fazer empréstimo consignado, nós sempre orientamos a bloquear essa opção, porque ela depois pode ser desbloqueada, assim, se em algum momento precisar fazer um empréstimo, não tem problema nenhum desbloquear. Então é mais uma segurança, justamente para evitar ser vítima desses golpes aí que estão acontecendo, e na pandemia aumentaram muito, né? E a gente está vendo que muitos aposentados e familiares têm tido dores de cabeça tentando resolver esses problemas, às vezes está utilizando aquele valor que está consignado e nem sabe porque não olhou o extrato. Então, é uma opção, é um cuidado que o aposentado pode ter e fazer o bloqueio lá no site do meu INSS, fazer o bloqueio dessa opção de consignado, certo? Vamos então, agora, então, isso, tem algumas perguntinhas ali, eu vi que o Kleber, o Kleber fez uma pergunta, né, e tem outro seguidor ali também fazendo uma pergunta mais ou menos parecida, de que já está aposentado, né, contribuindo, e se pode pedir a revisão. Essa é uma pergunta também muito frequente, e a gente infelizmente teve já um tempo atrás a ação da desaposentação, né, que tratou justamente desse tema, das pessoas que estavam aposentadas e que continuaram trabalhando, continuaram contribuindo para o INSS. O que fazer? Pode revisar, pode aumentar a aposentadoria, pode buscar de volta esses valores, e infelizmente prevaleceu que não. Definiram já que não tem essa possibilidade de se restituir os valores que estão contribuindo para o INSS mesmo após a aposentadoria, e também não pode incluir esses valores no cálculo da aposentadoria para aumentar a média salarial. Isso se chamaria desaposentação, era essa a tese, né? E ela não vingou, não deu certo. Entenderam então os tribunais de que, havendo trabalho, né, este trabalho deve ser, o segurado que trabalha, ele é um contribuinte obrigatório, então ele tem que contribuir para a Previdência, que tem um sistema que a gente chama contributivo, que vai ajudar todo mundo que está ali dentro do sistema, seja quem está recebendo aposentadoria, seja quem está recebendo algum benefício previdenciário. Então quem está trabalhando deve contribuir, certo? Mesmo já aposentado, não tem como revisar.
As revisões de aposentadoria são várias, né? Temos várias possibilidades. A gente pode depois fazer uma live, pensar em fazer uma live só isso. Né? Inclusive a gente tem no nosso canal do YouTube, foi publicado essa semana o nosso último vídeo tratando de revisão de aposentadoria. Nós vamos falar isso aqui no final, lembrar para vocês se inscreverem lá no nosso canal. E nós, nesse último vídeo, a Patrícia fala sobre revisão de aposentadoria, diversas revisões, não só a revisão da vida toda, mas algumas possibilidades de revisão de aposentadoria. Lembrando sempre, né, que a gente tem um prazo de 10 anos, desde a data do início do primeiro pagamento. Quem sacou então em 2012, o primeiro benefício tem que cuidar, né? Analisar logo, levar para um profissional, dar uma analisada, ver se tem alguma hipótese de revisão que se encaixa ali para esse benefício. Tem uma pergunta aqui também da Ana Maria Furquim, que ela faz a seguinte pergunta: a partir de que tempo o aposentado vale a pena revisar? A doutora Patrícia acho que comentou que nós temos um prazo de 10 anos, quando ela mencionou o prazo para revisão da vida toda, né? 10 anos da data do início do pagamento. E a questão que é importante, né, a gente ressaltar que, como o STF está para julgar essa revisão, aquelas pessoas que estão perto de fechar esses 10 anos, é importante para resguardar o direito de não decair o direito de revisão, né, procurar um auxílio, verificar se a revisão da vida toda, que a gente chama de vida toda, né, é vantajosa, né, e analisar se vale a pena ajuizar ou aguardar o julgamento do STF. Isso a gente não tem como a gente dizer assim, né, aqui ao vivo. A gente precisa analisar caso a caso e verificar se é vantagem ajuizar a ação nesse momento ou aguardar a decisão do STF. Se tem até algum risco, né, de porque várias questões têm que ser ponderadas, inclusive o risco de a ação não ter êxito aí no STF, o autor da ação precisar pagar então honorários para os advogados, né, os procuradores do INSS, então tem toda essa questão que tem que ser analisada. E tem outra pergunta também do Pablo, e ele quer saber se tem alguma forma de bloquear as ligações, que o avô dele recebe 3 vezes por dia ligações oferecendo consignados. Isso é uma queixa de 9 em 10 aposentados, né? As ligações insistentes oferecendo empréstimos. Como a gente falou, existe a possibilidade de bloqueio lá no meu INSS, bloquear a opção para empréstimos consignados, né? E também o que a gente orienta os nossos clientes é bloquear os números, né? Essas ligações, elas são inoportunas, muitas vezes ocorrem de manhã cedo, às vezes na hora do almoço, às vezes à noite. A própria Anatel, acho que tem um canal aqui. Um canal de denúncia, né? De que não quer receber ligações. Exatamente. Né? Eu acho que isso é o que mais funciona, bloquear no meu INSS e fazer esse cadastro na Anatel ali, dizendo que não quer receber ligações desses números ali. Então isso é o que realmente funciona, né? Mas, como a gente sabe, eles mudam toda hora, né? De número, enfim, né? Tem que cuidar realmente o que realmente vai evitar dor de cabeça, é não fornecer nenhum dado para ninguém que está ligando, né? Cuidar para quem vai passar a informação a respeito de benefício, data de nascimento, CPF principalmente, então ter muito cuidado com isso, cuidar com os dados pessoais para não ter dor de cabeça depois. Então acho que hoje a nossa live de estreia, né? A gente já está bastante tempo aqui falando. Tem mais uma pergunta aí? Não tem mais nenhuma pergunta, né? E se tiver dúvidas, pode nos mandar ali no direct, a gente vai responder as dúvidas. Lembrando que essa live ela vai ficar salva e ela vai lá para o nosso canal do YouTube, quem quiser assistir de novo. Mais trabalhos. Além do direito previdenciário, a Eliana está nos perguntando quais as outras áreas. Nós atuamos também na área civil, né, na área de consumidor, na área de família, né? Mas como a gente já havia falado, hoje o nosso foco principal é o direito previdenciário, mas também nós atuamos, os profissionais aqui que atuam também na área civil e na área de direito consumidor, direito de família, tá? E não esqueçam também, o pessoal que nos acompanha aí, de se inscrever lá no nosso canal para receber as notificações. A gente está postando a cada 15 dias, a gente está tentando postar vídeos aí. Se tiverem alguma sugestão de matérias ou de assuntos que queiram que a gente trate nos vídeos,
é só nos mandar ali sugestões inbox ou nos comentários que a gente vai providenciar, certo? Nós já temos 3 vídeos lá no nosso canal, não é só revisão, mas eu acho que o vídeo mais que linka com esse assunto é o de revisão, mas nós temos mais outros 2 vídeos. De regras de transição, que também é bem interessante, a respeito da reforma da Previdência, sobre a nova aposentadoria programada, enfim. Né? Lá a gente vai estar sempre trazendo conteúdos aí, seguidamente, tentando explicar de uma maneira bem simples. A gente sabe que a Previdência é um assunto um pouco complexo, mas a gente está tentando lá trazer uma linguagem mais simples, todas essas questões a respeito da Previdência. Então a gente gostaria de lembrar para o pessoal aí que está nos assistindo, que ainda está nos assistindo, que se inscreva lá no nosso canal para ficar atento a essas informações que a gente vai trazer. É isso aí, pessoal. Uma boa noite para todos. Obrigada por nos acompanharem até aqui. Até a próxima. A gente já tem uma próxima live com uma parceira nossa aqui do escritório e a gente vai anunciar em breve a data. Isso certo? Aí. Então tá, até mais. Abraço para todos. Uma boa noite. Boa noite. Eu tenho que salvar.